Olá, tudo bem? Meu nome é Charles Miquei, eu sou formado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou gravando esse vídeo com o objetivo de analisar a origem do universo e também a origem da vida, com um olhar científico, mas também com um olhar: será que existe um Criador? Nesse vídeo, nós vamos abordar duas leis científicas, a lei de Lavoisier e a lei da biogênese. Mas antes de entrar nas duas leis científicas, quero estar explicando um pouco sobre a metodologia científica. Então, para fazer um experimento ou uma teoria científica, existe um procedimento. Primeiro procedimento, observação. Eu faço a observação em relação ao assunto desejado. Posteriormente, elaboro hipóteses. E aí depois eu vou testar essas hipóteses através dos experimentos. E se os experimentos confirmarem as minhas hipóteses, eu então tenho uma teoria científica. Tendo em vista que a teoria científica ela pode ser modificada, ela pode até ser derrubada através do tempo, através de experimentos. Por isso ela se chama teoria. Mas se essa teoria ela não tiver exceção e ela não for derrubada ao longo do tempo, então ela se torna uma lei científica. Porque para ser uma lei, ela não pode ter exceção, ela tem que ser exaustivamente testada e ela tem que funcionar em toda a parte do espaço-tempo. Então, agora que expliquei um pouquinho sobre a metodologia científica, vamos entrar nessas duas leis que eu falei anteriormente. A primeira lei é a lei de Lavoisier. Lavoisier, ele foi um químico francês do século XVIII, que ele fez algumas observações. Ele analisou e desconfiou que a matéria, mesmo sofrendo combustão, ela não pode ser destruída, ou seja, a massa é a mesma antes e depois. Então, para ele verificar isso, ele fez experimentos. O primeiro experimento, ele pegou mercúrio com oxigênio, que é o comburente, num ambiente fechado, com uma balança de precisão, e mediu a massa dos reagentes e do produto. E ele verificou que a massa é constante, é a mesma, não muda. E aí, então, ele passou a fazer experimentos com outras substâncias químicas para comprovar, a sua hipótese. E ele verificou isso, que a massa permanecia constante. Então, em 1785, ele postulou a lei que leva o seu nome em sua homenagem, a lei de Lavoisier, que é conhecida também como lei da conservação das massas. E aí, a partir dessa lei, surge aquela famosa frase de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se naturalmente nada pode ser criado, como postulou a lei de Lavoisier, e sendo uma lei não tem exceção, para haver a criação, porque a criação existe, porque é só olhar o nosso universo e ver que foi criado. Então, para haver esse ato de criação, teve que ter uma intervenção de um ser sobrenatural, pois naturalmente nada gera nada. Para haver uma geração, tem que ter uma intervenção de um ser sobrenatural. E então a gente percebe que a lei de Lavoisier está apontando sim para a existência de um Criador. A segunda lei que iremos abordar é a lei da biogênese. Louis Pasteur também fez algumas observações e ele verificou que a vida ele só poderia vir de outro ser vivo pré-existente. Mas para isso ele precisou fazer um experimento. Ele pegou um balão com pescoço de cisne, colocou uma sopa nutritiva e ferveu. Ao ferver, depois que resfriou, ele observou e não viu nem um ser vivo, nem um micro-organismo. Quando ele quebra o pescoço desse balão de cisne, ele começa a observar micro-organismos. Então ele repete o experimento e ele vê que no ambiente fechado, no ambiente estéril, não surge nenhum ser vivo. Somente quando quebra o pescoço que tem contato com o meio. Aí então ele chega à conclusão que a vida só pode ser gerada a partir de uma vida pré-existente. E aí então
ele postula a lei da biogênese. E essa lei da biogênese, ela está em perfeita harmonia com a ideia da existência de um Criador. Porque a vida, como diz Louis Pasteur, só pode ser gerada a partir de uma vida pré-existente. Então, a vida na Terra, ela surgiu por quê? Porque um Criador, que também é vivo, um ser vivo pré-existente, foi a fonte dos inícios, gerou essa vida aqui na Terra. E a partir daí, então, começou a reprodução, e aí, então, temos todos os seres vivos que podemos ver e conhecer no nosso planeta. Então, podemos observar que a lei da biogênese, ela acaba conflitando com a teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria da evolução, ela postula que a vida surgiu da matéria inanimada. Moléculas como amônia, água, metano, lá na atmosfera primitiva, começaram a sofrer reações químicas, formando moléculas mais complexas, que por sua vez foram dando origem aos coacervados, às moléculas primárias. E aí, então, com a evolução, surgiu todos os seres vivos que conhecemos hoje. Só que há uma contradição, porque a lei da biogênese diz que a vida só pode vir de um ser vivo pré-existente. E a teoria da evolução, observem bem que é uma teoria, não é uma lei da evolução, é uma teoria. Por quê? Porque ela tem exceções, ela tem lacuna, tem coisas que não foram resolvidas, por isso que não virou lei. Então, essa teoria da evolução diz que a vida veio da matéria inanimada. Porque pense comigo, cara, metano, amônia, água são moléculas inorgânicas, é matéria inanimada, não tem vida em si própria. Então a gente observa que a teoria da evolução, ela conflita com a lei da biogênese, que é uma lei científica, mas a lei da biogênese está em perfeita harmonia com a ideia de um Criador. E da mesma forma, a lei de Lavoisier conflita com a teoria do Big Bang. Porque a teoria do Big Bang, ela postula que toda a matéria do universo estava concentrada num ponto do universo, aí houve essa explosão, que é o Big Bang, é uma grande explosão, e aí então surgiu todas as galáxias e o universo. Mas a lei de Lavoisier, ela postula que naturalmente nada pode ser criado. Ou seja, para criar o ponto com matéria, para que houvesse explosão, teria que ter um criador sobrenatural para criar essa matéria-prima inicial. Então, qual é a conclusão que podemos chegar com esse vídeo? O nada não pode gerar a matéria. O nada não pode gerar a vida. Concluímos que, para existir a matéria, tem que ter um ser sobrenatural para poder criá-la. E para ter vida, tem que ter um Criador que é vivo, que é a vida pré-existente, gerando essa vida. Somente vida gera vida. Ciência revela Deus, com Charles Mickey.